Olá, meus alunos do 8º ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos falar um pouquinho então sobre primeiro reinado, primeiro momento então de governo independente no Brasil, quando Dom Pedro I, nosso PP1, ele vai governar o Brasil e a coisa não tá boa para ele. Bom, só para explicar, eu estarei usando então os slides da Uno Digital, um material muito bom à disposição na internet, que estava tão bem feito que eu prefiro utilizá-lo a fazer outro, só dando então os créditos, devidos créditos ao material da Uno Digital, ok? Então vamos começar a nossa aula entendendo um pouquinho esse período, o primeiro reinado, o período regencial vai ser o próximo que nós vamos estudar. Bom, o que acontece é que a independência não resolve os problemas do país, né? O país, então, precisa ser organizado agora, precisa se estabelecer. A grande questão é que precisa de uma Constituição, todo o país precisa de uma Constituição. E aí vem a grande questão: qual o espaço que Dom Pedro vai ocupar agora nesse novo país que surge? Ele quer ser um rei absolutista que manda em tudo? Ele aceita ser uma monarquia constitucionalista, ou seja, ele está lá, mas quem manda é o parlamento, o primeiro-ministro? Como é que vai ser este momento? Bom, ele parece ter um projeto diferente daqueles que as elites que o apoiaram tinham para ele. E aí nós vamos ter problemas. O Brasil, então, durante o primeiro reinado. Em primeiro lugar, a gente já sabe que existia uma aristocracia, ou seja, uma elite rural, né, que formava o Partido Brasileiro. Esses caras queriam uma total independência, queriam descentralização de poder, ou seja, que o poder não ficasse concentrado aí na mão do Dom Pedro, mas que Dom Pedro ficasse. Entretanto, não pode concentrar muito. Então, eles queriam então essa separação política também, né? Onde cada região, vamos dizer assim, tivesse certa autonomia para governar o seu próprio lugar. Então, eles queriam um poder mais descentralizado. Não queriam, por exemplo, o fim da escravidão. Eles queriam a manutenção da escravidão, então os privilégios deles. Por outro lado, tinha os liberais radicais. Esses caras já eram mais complicadinhos, camadas urbanas. Eles queriam uma ruptura política, democratização política e tudo mais. Eles queriam uma espécie aí de um republicanismo, né? Ainda que Dom Pedro continuasse no poder, mas eles queriam uma coisa muito mais aberta, mais liberal, muito mais descentralizado ainda. E aí você tem a aristocracia rural do norte e do nordeste, que estava muito mais voltada, né, para uma busca de autonomia, mas nesse sentido, nessa autonomia voltada aos interesses locais dessa região. Eles não estavam pensando num país mais autônomo, eles queriam autonomia pensando no interesse deles. Bom, resumo da ópera: todos esses três grupos, eles estavam voltados a interesses. Claro que, se você pensar os liberais radicais, eles estavam muito mais democráticos, eram muito mais democráticos, pensando nas camadas mais populares, nos mais pobres, e os outros dois grupos, as aristocracias do sudeste, né, da nossa região, e do nordeste, estavam preocupados com os benefícios deles. Eles queriam autonomia para que os seus interesses continuassem prevalecendo, tá certo? Então, a gente pode dizer que somente os liberais radicais tinham um pensamento mais voltado para o todo da população, ainda que não se engane, não se engane. São elites também preocupadas com essas camadas urbanas da sociedade. Já que eles não são rurais, existem as elites urbanas que também querem o seu filé, né? Muito cuidado. A abolição, ela se torna um problema, né? A Inglaterra, por exemplo, ela auxilia na expulsão de portugueses após a independência, a gente já sabe disso. Mas os ingleses, eles têm uma pressão para que o Brasil, isso já desde 1825, para que o Brasil abandone a escravidão.
Aí existem série de discussões. Quais eram os interesses da Inglaterra nisso? Era humanitária, coitado dos negros, ou porque os negros se tornam mão de obra que recebe dinheiro, que de alguma forma equilibra as forças de produção, porque aquele que tem mão de obra escrava acaba produzindo de forma mais barata do que aquele que paga para produzir, e também porque o negro, agora ganhando um salário, também se torna consumidor. Então, quais serão os interesses da Inglaterra? Deixa para você pensar. Bom, Dom Pedro I e José Bonifácio veem perigos nessa abolição muito prematura. Eles veem perigo nisso. Peraí, como é que as elites vão entender isso? Será que é hora da gente acabar com a escravidão? O Brasil vai ter mão de obra para continuar produzindo? São questões. Qual a alternativa que eles encontram? Uma abolição gradual, né? Em troca do reconhecimento inglês da independência e abolição do tráfico ao norte do Equador. Então, você tem um certo acordo. Claro que o Brasil não vai cumprir. Depois a Inglaterra vai acabar editando uma lei, né? Bill Aberdeen, proibindo mesmo o tráfico escravo no Atlântico. Isso a gente vai falar numa outra aula. E depois o Brasil vai desenvolver aí uma lei, né? Para criar uma lei para proibir o tráfico de escravo, circular só os escravos que estavam no Brasil. Mas depois a gente vai falar sobre isso. Portugal, então, reconhece a independência do Brasil em 1824, em troca de 2 milhões de libras esterlinas emprestadas ao Brasil pela Inglaterra. Então, o Brasil, para pagar a dívida da independência, pega dinheiro, já nasce devendo, já falamos isso em outra aula. E aí o Dom Pedro tem que defender o império, defesa do territorial do Império Português e a não união das colônias portuguesas ao Brasil. Ou seja, Dom Pedro tem que lutar aí pela autonomia do Brasil, né? Bom, Constituição da Mandioca, o que é isso? Em 1823, então, o Brasil, 1822 se tornou independente, em 1823 ele tem que ter uma Constituição. Só que essa Constituição, por que ela recebeu o nome de Constituição da Mandioca? Porque quem era escolhido para fazer parte dessa Constituição dependia da quantidade de farinha de mandioca produzida. A área de hectare, né, de plantação de mandioca, o quanto ele produzia de mandioca. Então, somente os grandes produtores que acabavam fazendo parte ali, né? Claro que não era só restrita a mandioca, mas acabou, como a mandioca era um produto importante, acabou se tornando Constituição da Mandioca, porque os caras que eram grandes produtores de mandioca que fizeram parte dessa Constituição. Só que essa Constituição ela vai ter alguns problemas que o Dom Pedro não vai gostar. Ela é anticolonialista, ela não aceita que o Brasil se torne colônia, que o Brasil se ligue a outras colônias, ela defende aí um elitismo dessa classe rural, ou seja, as elites rurais elas se mantêm no poder, e ela é anti-absolutista, ou seja, ela não aceita que Dom Pedro mande sozinho. Tira poderes de Dom Pedro. Então, esse voto dos proprietários rurais, exclusão de comerciantes portugueses da população, somente essa elite agrária é que vai fazer parte dessa Constituição. Dom Pedro não gosta. Por quê? Porque os poderes de Dom Pedro são diminuídos. Dom Pedro não vai mandar geral, como ele pensava, como ele queria. E aí o que ele faz? Ele fecha a Constituição, fecha a Constituinte. Ou seja, ninguém vai escrever mais nada, essa Constituição está cancelada. E aí ele cria o Conselho de Estado para uma nova Constituição. E aí essa Constituição, a Constituição de 1824, ela cria um quarto poder, né, chamado Poder Moderador. Então, a de 1823 tinha Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, ou seja, os três poderes aqui. Ele cria então um poder acima desses, que é o Poder Moderador, que vai controlar esses três poderes aqui. Essa Constituição de 1824 que é imposta ao Brasil por Dom Pedro I. Então, chamada Constituição outorgada. Desagrada as elites, mas não tem jeito. Dom Pedro impõe essa Constituição, o que traz revoltas. A gente pode considerar, então, a Revolução do Equador, ou a Confederação do Equador, como uma revolta anticonstitucional, ou seja,
contra a Constituição de D. Pedro, Confederação do Equador. É um movimento que se cria no Nordeste, você vai ver aí os estados que estão envolvidos, né? Principalmente Ceará, Paraíba e Pernambuco, alguma parte do Piauí e tal, da Bahia, vai se envolver nessa Confederação do Equador, se organizando para transformar aquela região num país independente. Então, eles até nomeiam um governador, um governante para aquela região, né? Uma constituinte e tudo mais. Eles estão preparando-se para transformar num país. Mas acaba que D. Pedro envia forças ali para impedir isso e acaba então destruindo a Confederação do Equador. A gente pode estudar a Confederação do Equador num outro momento, mais aprofundar, mas você pode pesquisar isso. Pesquise sobre a Confederação do Equador, tem muita informação importante aí, ok? Muitos então vão considerar essa uma prolongação, um prolongamento da Revolução Pernambucana, que já acontece em 1817. Em 1817 houve a Revolução Pernambucana e aí em 1824 eles acreditam que há até um encaminhamento, uma continuação, por conta então da nomeação de governador indesejado para a província de Pernambuco. Então Pernambuco acaba entrando também nessa Confederação do Equador por estar insatisfeita e acaba formando então um grupo que pretende montar um novo país. Bom, duas crises se estabelecem então, uma crise econômica e a crise política. Crise econômica, dívida externa alta, lembra? 2 milhões de libras esterlinas para a Inglaterra, muita dívida, aumento da dívida externa e da pobreza. A pobreza só aumenta no Brasil. D. Pedro emitiu muito papel moeda, né? Desvalorizando a moeda e aumentando a inflação. Funciona o seguinte, se você fabrica muito dinheiro e tem muito dinheiro no mercado, você tem, claro, muito dinheiro. Se você tem muito dinheiro para comprar as coisas, muitas pessoas vão comprar as coisas. Se está todo mundo comprando as coisas começam a subir de preço. É a lei da oferta e da procura. Se eu tenho 10 pés de alface para vender para 100 pessoas, esse pé de alface vai ficar mais caro, certo? Mas se eu tenho 100 pés de alface para vender para 10 pessoas, né, o pé de alface vai ficar mais barato. Nesse caso, o que estava acontecendo é que você tinha uma quantidade pequena de produto, né, para vender para muita gente, porque muita gente tinha dinheiro para comprar. Se você tem muita gente querendo comprar um produto, o preço desse produto sobe, ele aumenta. Foi isso que aconteceu. Então, certo? Em 1829, por exemplo, só para você ter ideia, o Banco do Brasil vai falir. Vai reabrir depois e tem até hoje. Mas o Banco do Brasil vai falir. Por outro lado, você tem a crise política. O que foi a Guerra Cisplatina? Desde o tempo de Dom João, o que a esposa dele queria? Que anexasse uma região chamada Cisplatina ao Brasil, que é hoje o Uruguai. E houve essa anexação, né? Mas, gente, como é que aquele povo vai fazer parte do Brasil? Eles falam outra língua, são outro povo. Então, inicia-se uma guerra. A guerra que vai levar ao Uruguai se organizar como um país. Ele se torna independente do Brasil, ou seja, volta a ser independente do Brasil e se torna Uruguai. Essa foi a Guerra Cisplatina. Cisplatina por causa da região lá embaixo, do Rio da Prata. E aí, você tem um golpe de Estado em Portugal. Dom Pedro envia tropas descontentando os brasileiros. Por quê? Porque tem uma luta lá da sucessão do trono. Dom João VI morre. Vira uma luta porque alguém lá toma o poder, mas a família de Dom Pedro é quem tem que assumir. Acaba que existe uma questão do irmão dele assumir o poder e ele põe a filha dele, que é criança, para se casar com o irmão, para poder assumir o trono, vira um boné velho, mas ele acaba tendo que retornar a Portugal para assumir o trono, mas ele não volta simplesmente porque quer assumir o trono. Não é só isso, é porque aqui no Brasil ele enfrenta muita oposição, você tem um descontentamento muito grande e o descontentamento toma patamares grandes com a chamada Noite das Garrafadas,
onde uma festa estava preparada para Dom Pedro, mas as pessoas começam a fazer um protesto e aí ele vê que não tem jeito, ele precisa ir embora. Em 7 de abril de 1831, ele retorna a Portugal para se tornar Dom Pedro IV lá e fica aqui o seu filho. Dom Pedro, que vai se tornar Dom Pedro II aos 5 anos para administrar o Brasil. Ele é criança, ele não pode administrar. Então é formado um governo regencial, ou seja, já fazia parte da Constituição regentes, uma espécie de governantes que governam o Brasil, enquanto Dom Pedro II, ou seja, Pedrinho, ele chega aos 18 anos para assumir. Mas coisas acontecem no meio do caminho e a gente vai ver o que acontece aí na próxima aula. Ok? Bons estudos, boa pesquisa, que esta videoaula super rápida, muito breve, superficial, possa servir de instrumento para que vocês, partindo daqui, possam pesquisar mais sobre o tema. Tchau, tchau, galera. Bons estudos.